Irmãos queridos, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Que alegria mais uma vez nos reunirmos diante do Senhor, não é verdade? Para cultuarmos, celebrarmos o Senhor, louvar, bendizer seu nome, que é digno. Você que nos assiste por essa transmissão, que o Senhor possa falar ao seu coração nesta noite. Que bom ter você cultuando conosco, onde você está, seja em casa, no trabalho. Mais uma oportunidade, né? Mais uma ferramenta que temos, né? Que nos abençoa, que podemos cultuar com os nossos irmãos. Vamos louvar ao Senhor com o hino 145 do nosso inário Novo Cântico, Refúgio Verdadeiro. Seguro estamos nesta rocha, né? Que é o Senhor. Nele podemos estar guardados, sustentados e fortalecidos. Seguro estou, não tenho temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado vil, me vem livrar. A sua graça não me recusará. Sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu restabeleci do mal feitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas se eu serei sempre firme e cheio de fervor, estando bem firmado em Jesus meu Rei, sigo avante confiado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém. Passo a palavra ao presbítero Alessander. Boa noite, irmãos. Saúdo todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém.
Graças a Deus, mais uma vez, estamos aqui reunidos na casa do Senhor para poder cultuá-lo, poder louvá-lo e agradecer o que Ele tem feito em nossas vidas. Eu queria, desde já, agradecer os que nos visitam, sentam-se bem em nosso meio, que seja um momento de regozijo na palavra de Deus. Irmãos, queria convidá-los a abrir suas Bíblias, o livro de Deuteronômio, livro de Deuteronômio, Antigo Testamento, Deuteronômio, no capítulo 8, nós vamos fazer a leitura dos versículos 17 e 18. Deuteronômio, capítulo 8, versículos 17 e 18. Todos acharam, amém? Sim, diz a palavra de Deus: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Texto muito interessante, irmãos, que recomenda que nós precisamos dar honra e glória a Deus. Ele ensina que o Senhor é que nos sustenta com vida. Não fosse o sustento dele, nós com certeza nós não teríamos nem nascido, nós não estaríamos nem aqui. Por isso, irmãos, que só pessoas arrogantes e soberbas, através do seu orgulho, não reconhecem que o fruto do seu trabalho, aquilo que ele produz, é resultado nada mais do que a graça de Deus. E nós precisamos, irmãos, agradecer muito mais ao Senhor, pois Ele nos dá em justa medida, e nós precisamos também ser mais generosos com os necessitados. Que Deus possa continuar nos dando tudo aquilo que é da sua vontade, que nós possamos entender que nada que fazemos, nada que nós possamos reproduzir não seja por causa da sua graça, por causa daquilo que nós somos chamados, do propósito para que Ele nos criou. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. E agora, então, nós vamos continuar louvando ao nosso Deus. Aqueles irmãos que sentirem no seu coração, estiverem preparados para ofertar e dizimar a casa do Senhor, fiquem à vontade nesse momento. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Vamos colocar em pé nesse momento. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Temos a vitória.
o Senhor e muito digno de louvor. Tu és digno, Senhor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a grande, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, aleluia. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Vamos acompanhar com palmas? Tu és santo, poderoso,
Amém. Amém. Essa canção que nós vamos cantar, ela diz: eu me alegro em ti. E há tantas coisas, pode colocar, Tiago, por favor? Que nós podemos dizer acerca do Senhor. A ti, Senhor, eu bendirei para sempre. Em ti confiarei. Eu não terei do que ter medo. Os meus pés na rocha, que é o Senhor, eu firmarei. Eu não me abalarei, mas do Senhor direi: tu és o meu Deus, meu protetor, meu refúgio, meu libertador, meu abrigo, minha torre forte. Todo tempo, Senhor, o meu socorro. Aleluia. Vem de ti.
louvamos, Senhor, porque nós podemos, ó Deus, falar tantas palavras sobre quem Tu és. Tu és sim o nosso abrigo, o nosso protetor, o nosso libertador, o nosso salvador, a nossa torre forte, Senhor. Como nós aqui, ó Deus, verdadeiramente cantamos. Temos tantas coisas mais, Senhor, que podemos dizer acerca de Ti. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por se revelar de uma forma tão gloriosa, tão magnífica, tão excelente para nós, Senhor, pecadores. Ó Deus, muito obrigada, muito obrigada. Queremos nos entregar a Ti cada dia mais. Queremos cada dia olhar, Senhor, e reconhecer quem Tu és. Conhecer, Senhor, a Ti pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, porque tudo que nós cantamos aqui nesse momento é a Tua palavra que diz acerca do Senhor, acerca de quem Tu és. Cada dia, Senhor, possamos olhar para Ti, ó Deus, e ver esse Deus tão magnífico, tão maravilhoso, tão excelente, tão majestoso, que habita aqui, que habita em nós. Te louvamos pela Tua presença, te louvamos, Senhor, ó Deus, por esse tempo tão especial que podemos louvar o Teu nome. Muito obrigado pela vida de cada irmão, Senhor, que está aqui nesta noite. Aqueles que não puderam vir, o Senhor conhece muito bem os motivos. Que o Senhor os abençoe, Pai. Em nome de Cristo Jesus, nós gratos, Senhor, oramos e te agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Obrigada. Eu passo a palavra ao pastor João Carlos. Boa noite, meus amados irmãos. Saúdo todos na graça, na bondade e no amor do Senhor Jesus. Queridos, nós tivemos a nossa reunião de oração na quarta-feira e saía imagem e não saía som, né? Nós que estávamos aqui no templo, estava tudo abençoado, irmãos. Eu estava muito feliz aqui, o nosso irmão Daniel cantou as canções e estava muito edificante. Mas os irmãos que estavam assistindo em casa, como disse a minha esposa, foi culto para mudo, eu acho. Agora não foi culto. As pessoas estavam em casa, não conseguiam escutar o som, ou saía tudo meio cortado, né? Aí no final da reunião nós percebemos que o cabo de som não estava totalmente conectado. E por não estar totalmente conectado, então não saía o bendito som, né, queridos, para o pessoal ouvir. Mas, graças a Deus, nós descobrimos isso. O nosso irmão mesmo disse, olha, esse pastor é vivendo e aprendendo, né? A gente vai aprendendo, tem que tomar cuidado com o cabo. Tanto que agora eu nem coloco mais a capinha, né? Eu acho que era a capinha que estava dando problema, né? Então, queridos, mas graças a Deus foi resolvido e nós, então, continuamos nessa fé em nome de Jesus. Irmãos, tem duas pessoas, uma pouco importante e outra muito importante, de aniversário essa semana, né? A pouco importante sou eu, que é o dia 24, mas a muito importante é o Danilo, que é o dia 25, né? Então, nós vamos programar aí um churrasco na quinta, né, Danilo? É isso, né? Que o conselho vai pagar, né? Isso aí é muito importante. E vamos convidar os irmãos. As nossas crianças aí, irmãos, eu quase me esqueço de sair com a professora para o culto infantil, que Deus abençoe. Então os irmãos têm o privilégio, né, de ligar para esses irmãos queridos, né, irmãos, e presenteá-los, né, pode ser, né, hoje não tem mais problema, né, Danilo, hoje existe o Pix aí que é rápido, né, fácil, né, então, queridos, que Deus nos abençoe, e quem sabe não podemos programar alguma coisa assim na quinta-feira, que não tem programação nenhuma na igreja, algo leve, apesar do frio, né? Tem tido dias de muito frio, irmãos, mas eu tenho percebido que o frio está no ambiente, né? Está no nosso clima aí, mas está muito quente aqui na igreja, espiritualmente. Glória a Deus por isso, queridos. Irmãos, eu estou vivendo aí um período de mudanças, né?
Os irmãos podem perceber que às vezes, hoje mesmo estava o Alessandro no estudo na escola dominical, já teve aí o nosso irmão Israel, o pastor João. Então eu estou tendo aí uns período nesse mês de mudança, e eu vou dizer para os irmãos, como eu disse para o Alessandro, se você está estressado, então faça uma mudança, que aí vai ficar coisa muito boa, coisa fantástica fazer mudança, irmãos. A gente trabalha, vira as madrugadas e parece que nunca tem fim o negócio. Então nós estamos passando por isso, os irmãos tenham um pouco de paciência nesse período aí, mas era um sonho, né, o que nós queríamos, e estávamos então pedindo a Deus, Deus concede, né? Até para o sofrimento, Deus ele concede. Ele é um Deus bom por isso, né, irmãos? Então, que os irmãos fiquem tranquilos. Às vezes pode parecer um pouco a canseira, mas é esse período em que nós estamos nessa correria, né, queridos? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, o primeiro capítulo, o versículo 26 ao 31. Acredito que os meus amados irmãos já devem ter lido essa passagem é uma passagem muito bonita, onde Paulo vai expressar aí o que é realmente a graça e a misericórdia de Deus. E esse texto, ele é muito presbiteriano, irmãos. Vocês vão perceber na mensagem que ele é muito presbiteriano. Na verdade, grande parte da Bíblia defende aquilo que nós defendemos, a nossa posição sobre a eleição e a escolha de Deus. Então vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. Às vezes dá uma desaparecida na imagem, irmãos, mas isso eu acho que é espiritual. E depois nós vamos para 2 Coríntios 12, 9 e 10. Então, irmãos, 1 Coríntios, primeiro capítulo, o versículo 26 ao 31, eu vou ler, os irmãos só acompanhem nas suas Bíblias. Diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Agora, vá um pouquinho mais à frente, a segunda epístola do apóstolo Paulo, o capítulo 12, também acredito que um texto muito lido dos irmãos. Nós vamos ler somente o versículo 9 e o versículo 10, que diz assim: Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições,
nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, Pai santo, nós te damos graças por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Estamos aqui na tua casa e podemos dizer com todas as palavras, toda certeza, que o Senhor nos deu a vitória, nos derramou da tua bondade, porque estamos nesse culto de adoração, podemos, ó Deus, cantar louvores, ofertar, podemos, ó Deus, falar contigo através da oração, podemos ler a tua palavra e o mais importante, podemos desfrutar da tua presença no nosso meio, porque o Senhor Jesus nos deu essa certeza: aonde estiverem 2 ou 3 ali reunidos, no meio eu estarei. Então o Senhor está no nosso meio, através do teu Espírito, nos guiando, nos orientando, e que esta palavra que aqui vai ser, ó Deus, anunciada, pregada, ó Deus, que essa mensagem venha encontrar morada nos corações dos meus irmãos que se fazem presente aqui nesta igreja, e os meus irmãos que estão assistindo através dessa live, que essa mensagem possa chegar no lugar aonde o Senhor assim determinar, porque o próprio profeta Isaías nos ensina, ó Deus, o Senhor orientando ele, que uma vez anunciada a tua palavra, ela jamais voltará para ti vazia, Senhor, e nós cremos nisso, que o teu Espírito, ó Deus, sinta-se à vontade e venha agir e levantar homens e mulheres para serem relevantes no teu reino. Assim nós oramos e te agradecemos, hoje e sempre. Amém e amém. Pode se assentar, meus irmãos e minhas irmãs. Irmãos, há uns anos atrás, eu estava associado, era uma associação, um grupo, de evangelistas. Isso já faz um tempinho já. Eu estava vasculhando lá nos meus documentos, eu encontrei o cartão que eles me mandaram, que me credenciava como um evangelista. E essa associação era muito, muito interessante. Quando você se associava, então mensalmente eles mandavam livros para você, para aqueles que eram sócios, e de graça, não precisava pagar nada, entendeu? Livros para você evangelizar. Então existia vários assuntos, família, jovens, e um período eles mandaram livros sobre, livretos, pequenos livros, livrinhos bem fáceis de ler, sobre depressão. Naquela época eu era presbítero na igreja onde nós éramos membros, e os presbíteros conversavam, se falavam, e aí um dos presbíteros que estava junto comigo naquele mandato foi me visitar em casa, na minha casa, foi visitar, ele morava perto, nós éramos muito amigos, muito companheiros, e ele estava passando por uma fase muito difícil na vida dele, muito difícil. E aí ele encontrou assim, na minha sala, um livro ali exposto, e o nome do livro era Depressão. Chamou a atenção dele, ele disse: João, eu posso levar esse livro para ler? Eu disse: fica à vontade, meu irmão, pode levar. Esse livro é para evangelizar perdidos, mas vai que você precise também, Então leva o livro e leia. E ele pegou aquele livreto, irmão, foi para casa e ele leu numa tocada só. Diz que ele grudou naquele livro e o livro falou muito ao coração dele, e ele foi até a última página naquele mesmo dia. No outro dia ele me encontrou e disse: João, descobri uma coisa, estou com depressão. Eu estou com depressão e eu não sabia disso. As circunstâncias da vida, o que eu estou vivendo, me levaram para a depressão. Mas eu louvo a Deus por eu ter compreendido isso e posso falar isso para você. Irmãos, isso não é uma coisa muito fácil, queridos.
É uma coisa muito simples, e principalmente para ele, que é um ministro, e ele era bem mais velho do que eu, e dizer para mim que ele estava passando por aquela situação. Porque nós vivemos num mundo hoje, irmãos, que dizer que nós estamos passando por algumas fraquezas é perigoso, né? Porque a mensagem que nós escutamos em todos os cantos é que os fracos não têm vez. Os fracos não vão chegar a lugar nenhum. Os fracos estão perdidos. Essa é a ideia. E nós estamos vivendo uma sociedade hoje consumida pela depressão. E as pessoas tentam de um jeito ou de outro esconder todos os problemas que estão vivendo, para que ninguém olhe para ela e diga para ela: você é uma infeliz. Você não se achou na vida. E isso não ajuda em nada, irmãos. Diz os especialistas, isso só atrapalha. Um dos maiores problemas que um psicólogo tem, e até mesmo um pastor que dá aconselhamento, não é o problema que a pessoa está vivendo, porque todos os problemas, há solução, tem como resolver. O problema é a pessoa falar para você o verdadeiro problema. Esse que é o grande que é da questão. Os psicólogos ficam às vezes horas e horas e horas e horas, consultas e consultas, a pessoa enrola e não fala. Ela para de ir às consultas e não diz o verdadeiro problema e não resolve nada. E mesma coisa quando a gente encontra pessoas assim nos nossos gabinetes, quando nós temos aconselhamento, a pessoa fala, mas não diz o verdadeiro problema. Por quê? Porque é uma vergonha, às vezes, falar das suas fraquezas. Mas é interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo não tinha problemas com essas coisas. Entenda, os irmãos, a carta que ele mais falou sobre isso foi a carta aos Coríntios, tanto na primeira e na segunda carta. Paulo, quando vai encerrar a segunda carta, ele vai nos dar uma aula, irmãos, sobre os problemas que ele está vivendo, as situações que ele está vivendo, e pediu socorro para Deus, porque o contexto do segundo texto está dentro daquilo que nós conhecemos sobre o espinho na carne. Mas Paulo descobriu algo que já estava escrito na própria palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus ensinou isso, que reconhecer suas fraquezas não é um problema. Na verdade, é a porta que abre para grandes realizações, para Deus agir em nós e através de nós. Então, irmãos, quando nós damos uma olhada nesse primeiro texto aqui que nós lemos, o apóstolo Paulo então escreve esta igreja, porque a igreja de Corinto é uma das igrejas mais destacadas que tem no Novo Testamento, irmãos. É a única que o apóstolo Paulo diz que nela tem todos os dons espirituais. Está aí. 1 Coríntios, no capítulo 7, diz isso. Paulo diz isso. Ele vai falar de tantas coisas que Deus manifestou, enriqueceu eles em tudo, em conhecimento, na palavra. Mas no 7 ele diz assim, olha o versículo 7 de 1 Epístola aos Romanos. O versículo 7 do capítulo 1 diz assim, de maneira que não vos falte nenhum dom, diz ele assim. Que é isso, meu irmão? Você imagina uma igreja onde tem todos os dons, irmãos? Todos os dons, onde não falta nada. Chega alguém capenga, chega alguém com um problema, chega alguém com alguma coisa, precisando de uma palavra de sabedoria, chegou alguém leproso, tem alguém que ora e cura aquela pessoa, tem alguém. Você imagina uma igreja com todos os dons. Paulo diz: a igreja de vocês foi enriquecida a tal ponto que vocês têm todos os dons.
Agora, mas isso não evita a igreja de ter grandes problemas. Vocês receberam dons, mas está faltando maturidade. Receberam dons, aquilo que nosso irmão aqui ensinou hoje, né? Sobre uma vida de maturidade. Receberam dons, mas se tornaram carnais. Vai entender isso, irmão? Como é que pode ter dom e a igreja se tornar carnal? Por quê? Diz, porque o dom, ou a sabedoria, ou a manifestação, as riquezas de Deus no meio de vocês, tornou vocês soberbos, arrogantes, que querem até excluir Cristo da questão, porque a briga de vocês é quem é o maior, se é Paulo, se é Apolo, se é Pedro, se é Cristo, comparando Cristo aos homens, dizer assim. Ou foi eu ou alguém morreu por vocês? Então Paulo aqui está chamando a atenção de uma igreja, irmãos, que tinha muitas qualidades, mas estava se perdendo na sua arrogância, se perdendo. Aquilo que era virtude passou a ser um problema. Tem que tomar muito cuidado com isso, meus irmãos. E aí ele começa então a orientar a igreja e falar sobre a igreja, fala sobre unidade, fala, mas aqui, irmãos, ele chega num ponto da mensagem que ele vai dizer assim: olha, vocês não estão entendendo mais a mensagem, porque o que salva de verdade é a mensagem da cruz. Escândalo para os homens, mas poder de Deus, dizer assim. Por que, irmãos? Alguém sacrificado, alguém que era crucificado na cruz, era um criminoso, era uma vergonha. Gente boa não ia para a cruz. Então Jesus, para a maioria que não o conhecia, era o quê? Um derrotado, irmão, um fraco, um delinquente. E Paulo diz: é essa mensagem que eu não tenho vergonha, que traz poder de Deus, sabedoria de Deus e salva pessoas, diz ele. Irmãos, você já deu uma lida, e eu acredito que Paulo, quando estava escrevendo isso, ele estava olhando para esse texto também, porque ele usa muito a palavra desprezado. Você leu já Isaías 53, irmãos? Como é que apresenta Jesus naquele texto? Eu vou só dar um versículo para você. Abra sua Bíblia em Isaías 53. Olha que coisa interessante, Isaías 53. Se você nunca leu Isaías 53, leia na sua casa. Mas vamos ler só o versículo 3, depois você lê todo ele. Mas olha como é que ele fala de Jesus aqui, queridos. Não é isso que Paulo está dizendo, e é nisso que temos que nos identificar. Olha o que diz Isaías 53, diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Era o mais desprezado e rejeitado entre os homens, homem de dores, e sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Volta a palavra novamente: era desprezado, diz ele, e dele não fizeram caso. Fraco. Irmãos, se você já não leu, um dia dá uma pesquisada para você tentar entender por que os judeus esperam, ou esperavam, ou estão esperando até hoje, o Messias poderoso. Não, dá uma lida. Eu estava lendo, eu li alguns textos dos profetas, e se você tiver um pouquinho assim de um olhar carnal, arrogante, você vai perceber que realmente aquilo que eles acreditam, alguns textos dão base a isso, porque fala realmente de um Deus
que iria acabar com um problema, que iria humilhar os seus inimigos. Você vai lendo, eu disse, meu Deus, se não tivesse o Senhor me alcançado pela ação da graça, e o Espírito Santo não morasse no meu coração, eu também acreditaria exatamente como eles acreditam. Porque, irmãos, nós só vamos compreender a magnitude da obra de Cristo através do Espírito Santo. Não tem como você conseguir entender tanto o sofrimento como a crucificação, a redenção e tudo mais sem o Espírito Santo. Mas quando Isaías vai falar do Messias, vai nos mostrar o Messias, ele vai dizer dessa pessoa fraca. Então por que Paulo vai falar muito sobre isso? E é a carta que mais dá ênfase sobre esse assunto. Porque o Messias se apresentou assim, querido. O Messias é o Messias dos fracos, dos desamparados, dos esquecidos, dos que ninguém faz caso algum, dos limitados. Cristo é desses, irmãos. Agora, não podemos cair em algumas armadilhas, irmãos. Toma muito cuidado. Então, para de ficar querendo esconder de todo mundo as tuas fraquezas. Jesus nunca se apresentou, irmãos, pode ler, nunca se apresentou dizendo que ele era o cara. Nunca, muito pelo contrário. Jesus, quando estava no barco, ele foi tirar um cochilo, né? Porque estava com sono. É óbvio, né? Quem vai dormir porque está com sono. Porque se ele não tivesse com sono, ele seria um falso, o hipócrita. Estava dormindo. E os discípulos foram acordar ele, entendeu? Ele se levanta. Não muito agradável, porque acordaram ele de um sono que estava muito bem, estava tirando ali sua céstia, né? E num momento de muito temporal e vendaval e tempestade e chuva, e Jesus estava lá na tranquilidade do sono dele. Acordaram Jesus disse, olha, homens de pouca fé. O que ele estava dizendo? Vocês podem fazer o que eu vou fazer agora. Repreender essa tempestade, esse vento. Jesus disse, quem crê em mim fará obras maiores do que eu. Você viu que ele nunca tem esse espírito de dizer assim, olha, não, vocês nunca vão chegar aos meus pés. Muito pelo contrário, ele ia para os pés das pessoas para dizer, olha, eu sou semelhante a vocês. Então, irmãos, tome cuidado para não cair nessa armadilha, queridos. Me contaram uma história que eu achei muito interessante, né? Tinha um rapaz muito bonito, que ele dava um sorriso, irmãos, e as meninas se desmanchavam, né? Era aquela propaganda antiga do Colgate, se você lembra, né? Do Colgate, do cara que dava um sorriso no desenho e chegava a sair uma estrelinha assim, brilhava, né? E todas as meninas se agraciavam pelo sorriso dele. Se ele não era tão bonito, o sorriso simpatizava. E teve uma moça que disse, é o homem da minha vida, eu tenho que casar com esse rapaz, eu tenho que casar com esse homem, e conversa vai, conversa vem, e namoro aqui, namoro lá, ela casou com ele. Só tinha um problema, irmãos, naquela época, ou não sei quanto tempo era isso, não era dentes verdadeiros do rapaz, era uma dentadura, como dia, hoje mais bonito, né, irmãos, hoje é a prótese, né, hoje não era, como diz os antigos, uma chapa, né, era de chapa, né, era uma dentadura, e ele tentou e conseguiu esconder de todo mundo, e ele casou e ela não sabia da tal dentadura, e ela disse assim, rapaz, tem coisa estranha no meu marido, ele entra para o banheiro, no mínimo 2, 3 horas para sair, alguma coisa está errada esse cara aí, e ele escondia, ele tinha que entrar sozinho, não podia entrar com ninguém no banheiro. O tempo passa, uma amiga dentista disse assim, olha, o presente é de grego, ela disse.
olha, eu sou formado, aquilo ali não é dente de verdade. Você falou para ela assim, não, Deus me livre, nem fala uma coisa dessa, Deus me livre. Eu amo esse homem e o dente dele, os dentes dele me faz delirar. Olha, vai tudo bem, então tá, vai lá então. Pega o dedinho lá e pega um dinheiro. De jeito nenhum. E um certo dia, irmãos, o descuido caiu, ou estava sem, ou na hora de dormir, não sei para onde foi parar o negócio, eu sei que a mulher descobriu que o negócio não era dente de verdade mesmo, e era uma dentadura, o casamento acabou. Que é isso, querido? O casamento acabou, nem por causa dela, mas porque ele não conseguia lidar com aquela questão, e era para ele, naquele momento, uma fraqueza. Uma fraqueza. Quem conta uma história semelhante a essa, os irmãos já não escutaram, o reverendo Jeremias Pereira, depois que a esposa dele morreu, né, ele é viúvo, né, e casou novamente, quando ele conheceu uma outra esposa dele, ele usa também, né, uma prótese, usa lá um tira e coloca lá, e ele morria de medo dela descobrir isso. Só que mulher, né, irmão, ele já é um cara vivido, já casou com uma pessoa vivida, e ela já sabia, disse, isso aí não está me escondendo. Aí, para tirar o trauma dele, conta ele, que um dia eles estavam ali, antes de casar, estavam no namoro, disse, Jeremias, pode tirar a tua dentadura aí, a tua prótese, pode tirar. Rapaz, aí o bicho ficou vermelho, azul, amarelo, ficou. Aí ele tirou e ela deu um beijo nele, do jeito que ele estava. Eu nem sei como é que ele é, porque quem viu só foi. São segredos que só da mulher com ele lá, né? E ela beijou ele sem a dentadura. Disse, Jeremias, eu não estou querendo me casar contigo, porque você tem dentadura, ou deixa de ter dentadura, ele falou. E ele conta isso, que ele foi curado daquele trauma e daquela fraqueza. Irmãos, muito cuidado, queridos. Muito cuidado para nós não cairmos nessa armadilha, e Paulo aqui está buscando curar a igreja, ou os filhos de Deus, e trazendo sabedoria para todos nós, queridos. E irmãos, nós temos problema sim. Se você disser que não, você está mentindo para você mesmo. Nós temos, uma tendência universal esconder as fraquezas. É uma tendência. Nós somos assim, queridos. Quer ver o que acontece? Se estamos tristes, tentamos mostrar para todo mundo que estamos alegres, mas não estamos alegres, estamos tristes. Olha só, se queremos chorar, estamos ali quase aos prantos querendo chorar, fizemos de tudo para que ninguém descubra ou enxergue as nossas lágrimas. Olha só, irmão, se sentimos oprimidos, estamos passando uma situação que está difícil, tentamos mostrar para as pessoas que estamos no controle. Não, está tudo certo, não tem problema algum. Lutamos, irmãos, às vezes contra a depressão, como falei dos irmãos desse presbítero, e no entanto, tentamos esconder de todo mundo, não buscamos ajuda. É do ser humano isso, irmãos, a natureza humana isso. Só que, queridos, tome cuidado para não cair nessa armadilha. Por quê? Porque isso atormenta, queridos. Porque isso nos deixa piores e não melhores. Quando eu reconheço as minhas fraquezas, quando eu conheço as minhas fraquezas, parece um paradoxo que eu vou falar, aí é que eu me torno forte. E diz os grandes estudiosos que quando eu reconheço e entendo e compreendo, eu começo a perceber
que no meio das minhas fraquezas, grandes vitórias foram conquistadas. Coisas que muitas pessoas que se acham fortes não conseguiram. Então eu quero com os irmãos aqui, para nós não nos estendermos demais, irmãos, tentar que essa palavra caia no coração dos irmãos, porque isso fala demais comigo, que algumas pessoas que eu conheço na caminhada. Como superar as fraquezas que nos colocam muito medo, irmãos? Todos nós temos isso, queridos. Todos nós temos isso. Há algumas fraquezas. Todos nós temos isso. Ah, não, eu não. Todos nós temos isso. Um médico, quando vai fazer uma cirurgia que ele nunca fez, ele só fez nos livros, fez nos animais, nunca fez num ser humano, é óbvio que ele vai sentir medo, irmão. E alguns inventam uma viagem, inventam um plantão. É normal, irmãos, um advogado que nunca pegou uma causa com pessoas mais experientes sentir. Agora, queridos, nós podemos, mesmo em meio às fraquezas. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o texto que nós lemos, Paulo vai tratar exatamente sobre isso, irmãos. E nós vamos então ver aí 4 pontos interessantes que Paulo vai mostrar para nós. Primeiro, Deus usa os fracos. Toma cuidado, irmão. Deus não está atrás, irmãos. Deus não está à procura de supermans, não está, de mulheres maravilhas. Isso é muito bonito, irmãos, para Hollywood, para Disney, para coisas que a gente sabe que é tudo ficção, fantasia. Deus age e faz a obra e usa os fracos. É interessante que Paulo vai dar uma orientada aqui. Paulo não é bitolado, irmãos. Olha como é que ele começa o texto. 1 Coríntios, primeira epístola de Coríntios, capítulo 1, o 26. Ele diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Presta atenção, ele não disse que não foi chamado ninguém. Toma cuidado, porque tem gente no reino de Deus que é poderoso financeiramente. Ele diz que Deus não chamou muitos, mas chamou alguns sim. Quem tira Jesus da cruz, irmãos, não é um pobre. É José de Arimateia, que era rico. Tanto que ele coloca Jesus num sepulcro, na rocha, que ninguém tinha usado. Se você não calculou, calcule. Vê a quantidade de perfume que Nicodemos levou para o corpo de Jesus. Irmãos, aquilo é uma fortuna. Calcule. Vai lá e calcule. Você vê. 30, parece que 4 litros do melhor. Sendo que um frasquinho pagava o salário para um ano. Então, não quer dizer que não tinha, tem sim, mas o normal, o mais comum, disse Paulo, é os mais simples, os mais fracos, os mais limitados. E, irmãos, a Bíblia está recheada sobre isso. É por isso que eu até coloquei isso para os irmãos, naqueles posts lá. É por isso que Deus deu a ordem: diga o fraco, eu sou, é para o fraco, quem se considera fraco. E eu não estou dizendo que esses homens aqui se achavam poderosos, eles eram poderosos, mas o espírito era humilde. Porque senão não entrariam no reino de Deus, não seriam chamados e nem vocacionados por Deus. Então Deus usa, irmãos, pessoas
fracas. E se você procurar a Bíblia, irmãos, aí, meu irmão, você vai se embriagar de tantos textos. Abraão era um ancião que não tinha capacidade nem de gerar filhos. E Deus chamou ele para formar a nação mais poderosa de Israel. José era um escravo, irmãos. José era um escravo, foi vendido, era escravo. José estava no cárcere, era um prisioneiro. E Deus o tirou do cárcere para tornar ele o governador do Egito. Um fraco. Quem é que tem empresa aqui, irmãos? Que um dia saiu da sua empresa e disse, ó, vou no presídio contratar um empregado. Ninguém faz isso, irmão. Só loucos vão fazer, né? Não, vou no presídio ver quem é que está soltando agora da cadeia para colocar aqui como gerente da minha empresa. Que isso, irmão? É exatamente isso que aconteceu. Um fraco. Moisés, pastor de ovelhas e gado. Gideão, o menor da sua casa, e ainda por cima pobre. É só você ler o texto. Davi, simples pastor de ovelhas, se tornou rei. Neemias, copeiro do rei. Vida de copeiro era arriscar a vida toda hora. Por quê? Porque todo mundo queria matar o rei envenenado. Quem é que tomava bebida antes do rei? O copeiro. Então o copeiro, irmão, vivia sempre no fio da morte. Entendeu? E Deus usa Neemias para fazer uma grande obra. Jeremias, jovem inexperiente. João Batista, desconhecido e morava no deserto. Os discípulos, simples pescadores, homens iletrados, sem preparo. Paulo, irmão, mesmo disse. Paulo se considerava um fraco. E todo mundo enxergava isso nele, irmão. Todo mundo via isso nele. Quer ver isso? Abra aí em 2 Coríntios. Olha aí, segundo Epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e o versículo 10. Isso aí é o que as pessoas estão dizendo dele. Olha só o que diz, irmãos. E Deus usou esse homem. 70% do que nós temos escrito como Novo Testamento saíram das mãos de Paulo, da pena de Paulo. E olha o que diziam sobre ele. Olha só, 2 Coríntios 10:10. As cartas com efeito dizem e são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca. A aparência é desprezível. Olha só. E as palavras desprezível. Fraco e desprezível. Deus usa, irmãos. Deus usa. Paulo está dizendo, olha, observai. E irmãos, grande maioria do que eu conheço hoje, no reino de Deus, eram pessoas que chegaram sem nada e subiram ao maior ou um dos maiores patamares na sociedade, mas foi simplesmente porque Deus usou elas. Então, para de andar de lá e para cá, achando que o que você tem para oferecer, queridos? Paulo disse, o poder se aperfeiçoa não, Deus não só usa, como se aperfeiçoa na fraqueza. Segunda coisa, queridos, Deus escolhe os fracos. E aí, irmãos, como eu disse para os irmãos, esse texto aqui ele é mais presbiteriano que nós podemos imaginar. O versículo 27 e 28, a palavra escolhe aparece 3 vezes. Olha o que diz o texto aí. Pelo contrário, Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolhe as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Deus escolhe. Deus escolhe. E a palavra fraco aqui é fraco mesmo.
Não pense você que ele deu uma melhorada, uma vernizada. Não, é fraco, desprezível, que ninguém dá nada, que ninguém investiria coisa alguma. Diz que Deus escolheu. Mas Jesus dizia isso, né, irmãos? Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, mas revelastes aos pequeninos, disse Jesus. Pequenino rebanho, disse Jesus, o Pai vos ama. Deus escolhe a dedo. Então tem muitos irmãos fugindo, como o diabo foge da cruz, muitas vezes, não querendo que Deus o use. Mas você é um escolhido, irmão, não adianta. E eu vou dizer para os irmãos, quando Deus escolhe, não há o que faça. Jonas tentou fazer de tudo para fugir, mas não adianta. Deus escolhe. Deus escolheu João Calvino. Quem sabe a história de João Calvino? Leia um pouquinho, irmãos. O homem tinha mais doença no corpo, leia um pouco lá. O homem tinha mais doença no corpo que acho que um hospital inteiro, irmãos. Entendeu? Aquele homem ali foi investigado pelos médicos, tinha uma porção de médicos em volta dele e morreu com as enfermidades. O homem subia no púlpito, irmãos, e às vezes, quando ia terminar a pregação, saía cuspindo sangue. Fraco. É só olhar a foto dele, né? Não é gordinho, né? Não é porque faltava comida, porque era magro de tanta doença que tinha, queridos. E Deus escolheu o homem, tio. Deus escolheu Charles Spurgeon. Irmão, quem não conhece a história? Só tem um defeito. Ele era nosso primo, né? Era da Igreja Batista, mas é um homem de Deus. O homem consumido, irmãos. Só você ler, depressão. O homem ficava uma semana na cama, às vezes, sem poder levantar. Não pensa que era fácil, irmãos, porque todo mundo ia contra ele. Ele, na época, combatia um tradicionalismo doente, louco, e se levantou como um homem para falar sobre avivamento. Depressivo. Na época não tinha os remédios que nós temos hoje, irmãos. É só você ler um pouco sobre a história dele. Asbel Grey Simon, o nosso patrono, irmãos, o fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil, 34 anos, ele morreu. Doenças. Morre a esposa e morre ele. Fracos. Gente fraca, irmãos. Deus escolhe. E Paulo diz, ele escolheu, e ele escolhe não é só para salvação, irmãos. Chama você para alguma coisa, tu acha que é moleza, irmãos, barbada. Vim para um púlpito aqui, é o maior, todos os pregadores sabem o que é isso. Os presbíteros sabem, porque eu coloco eles sempre na fogueira, né? Coloco todo mundo na fogueira, né? Sentir um pouco o clima, e o negócio é quente, né? Aí... Irmãos, só pela graça, só pela misericórdia. E Deus disse, Ele escolhe. Para quê? Para envergonhar aqueles que acham, para humilhar. Deus escolhe. Agora você imagina, Deus escolheu você para reinar com Ele a eternidade. O que você tem para oferecer, meu irmão? Além de problemas e questões, traumas, que não consegue resolver com as suas próprias mãos. E Deus escolhe você para ser um herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Deus escolhe os fracos. Deus manifesta sua glória através dos fracos, irmãos. E aí Paulo vai dizer duas vezes isso, né, irmão? Olha o que diz ali o 29. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E aí no 31 ele retorna a falar sobre o assunto. Ele diz, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Irmãos, o fraco que tenta
dá uma de levantar o peitinho e dizer, irmãos, aí realmente perdeu o juízo. O fraco tem consciência de que tudo que está acontecendo não é virtude dele. É por isso que Paulo diz para esses irmãos que a suficiência deles, ou a nossa, não provém de nós, irmãos. Abra sua Bíblia aí, abra para você ver, está aí o texto, irmãos. Em 2 Coríntios, abra aí, 2 Coríntios, o capítulo 3, olha o que o apóstolo Paulo vai ensinar para nós aqui. Nós temos que ficar de olho aí no nosso horário, né, irmãos? 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo 4 até o 6 diz assim, olha o que Paulo vai ensinar para esta igreja, diz assim, 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo 4 ao 6 diz assim, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Está entendendo, irmãos? Então, irmãos, Deus manifesta sua glória. Deus manifesta. Por quê, queridos? Porque você sabe, e eu sei, que em você e em mim não tem virtude, irmão. Busca dentro de você. É bravo, irmão. Se não está o Espírito Santo em nós, queridos, nós vamos buscar só traumas, dores, soberba, raiva. Irmão, qualquer pessoa decente sabe que um inseto derruba você. Pior, mata você. Um verme, uma comida que você não sabe está estragada, pode levar você a óbito. Um vírus que eu estou vivendo agora aqui. Irmãos, nós somos frágeis. Então, quando manifesta alguma coisa, irmãos, glorioso, grandioso, é Deus usando o fraco. Entendeu? É Deus usando o fraco. E mais nada, queridos. Como disse o apóstolo Paulo em Coríntios, vasos de barro, mas a excelência vem de Deus. O que faz diferença é a excelência, não é o vaso de barro. O vaso de barro não serve para nada se não tiver excelência. Então, queridos, Deus manifesta a sua glória. E aí, da onde foi que Paulo tirou esses versículos, assim como está escrito? Abra em Jeremias, irmãos. Abra aí sua Bíblia, lá em Jeremias. É de lá que ele tirou. Jeremias, o capítulo 9. Jeremias, o capítulo 9. Vamos ver lá. Jeremias, capítulo 9, o versículo 23 e 24. Jeremias 9, 23 e 24. Foi daqui que Paulo tirou para citar as Escrituras. Ele diz assim, Jeremias 9, 23 e 24, diz, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Senhor,
o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Irmão, quando você reconhece, diz que você agrada ao Senhor. Agrada ao Senhor. Então, meu querido e amado irmão, a glória toda dos fracos fica para Deus. Aquilo que nós dissemos às vezes, né, irmãos? Como é que aquele cara consegue, tio? Como é que conseguiu casar, irmão, com uma mulher bonita, se você é feio que dói, né? Mas é a glória dos fracos, eu vou dizer. Sou feio, mas sou simpático. E aí vem aquela conversa, mas é a glória. Vamos lá, irmãos. Todo fraco é forte na pessoa do Senhor Jesus. Aí, queridos, o texto para nós, como eu pulei ali, no 30 diz assim, 1 Coríntios 1,30 diz assim, olha Paulo dizendo, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, nos fez, diz ele, em Cristo, foi feito isso, diz ele, da parte de Deus, sabedoria, a justiça, a santificação e a redenção. Deus tudo tornou vocês poderosos em Cristo. Tudo, por isso que Paulo diz em Coríntios, nós temos a mente de Cristo. A sabedoria de Cristo está sobre você. E ele vai falar a justiça. O que é isso aqui, irmãos? Isso aqui é um cara salvo. Você se tornou justo, sabendo que você não é justo, sabendo que você é falho, sabendo que você erra, pensa que não deve pensar, mas nele se tornou justo. Santificação. Irmãos, nós estamos num processo de santificação, gostemos ou não. Disse o próprio autor de Hebreus, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém... então você está no processo. Se você não estiver no processo, você vai ver o diabo, mas não vai ver Deus. Você está entendendo? Entendeu, irmãos? Então, santificação, diz o texto. E redenção. Redenção. Garantiu. Sabe, não é assim, será que eu tenho que ser certinho até chegar lá? Não, querido. A redenção já aconteceu. Você está no processo de santificação. Cai, tropeça, levanta. Cai, tropeça, levanta. É como dizia o nosso professor de teologia sistemática, né? Aquele homem, eu acho que está vivo até hoje. Aquele homem não morre de jeito nenhum, né? Ele está idoso, mas idoso. Mas não morre. Ele dizia assim, olha, nós vamos, irmãos, reinar o céu assim, ó. Não é assim. Não existe isso. A gente cai e levanta, vai em frente, cai e levanta, vai em frente, mas sempre subindo. Sempre subindo, porque a redenção já está garantida. Irmãos, em Cristo você se torna forte. Em Cristo a morte não pode te amedrontar. Paulo diz isso, né? Aonde está, ó morte, o teu agrilhão? Colocava medo em todo mundo, agora diz que a chave do inferno e da morte estão nas mãos de quem? De Jesus, irmãos. E eu quero então, irmãos, já é coisa minha, seja uma pessoa feliz por ter as suas fraquezas. Seja feliz, irmão. Coisa braba é você conhecer uma pessoa que parece que não tem defeito nenhum, né? Tu se sente até meio constrangido lá com uma pessoa assim, diz, rapaz, fulano parece que é de aço, rapaz. Fulano, meu Deus, sai de perto com essa mulher aí. Olha, esse homem parece que Superman está fraco no lado dele. Irmãos, todos nós temos problemas, irmão. O psicólogo talvez precise de terapia. O médico adoece, não sabia que o médico adoece, irmão? Ele adoece e às vezes morre também, tá? Porque ele é como seres, como todos nós, irmão. Pastor, sofre, irmão.
Pastor sofre. E eu estava folheando aqui, uma coisa interessante, irmãos. Isso aqui não é uma indireta para os irmãos. Eu estava folheando aqui, mas que folha estranha essa daqui. Eu estou girando aqui na Bíblia e ela para para ir para cá. Rapaz, uma multa do Detran. Eu disse, meu Deus do céu, dentro da mensagem recebendo uma coisa dessa. Eu disse, meu Pai do céu, que ainda não paguei. Se tiver algum voluntário querendo me ajudar nessa fraqueza aí, irmão, é uma fraqueza. Então o pastor também erra, irmão. O pastor também erra. Não tente esconder, seja feliz, irmãos. Não caia na armadilha de querer começar a dizer, eu sou um fraco, eu sou um derrotado, eu tenho que estar assim mesmo, ficar num quarto escuro. Não, irmãos, isso já é doença. Isso é doença. Agora entenda que você tem as suas fraquezas. Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus? Vamos orar ao nosso Deus. Eu estava um dia orando com um pastor, irmãos, idoso. Um pastor muito idoso, eu estava orando com ele. E ele estava passando por um problema muito grave no ministério, muito grave mesmo, mas muito grave mesmo. Eu até não entendia por que aquele homem conseguia resistir àquilo. Eu até ficava assustado. Como é que ele podia apanhar tanto e continuava ficando em pé? Aí eu estava orando com ele um dia, nós dois ali ajoelhados orando, e ele fez a sua oração simples, fácil, tranquila. Aí eu orei. Aí depois que nós terminamos a oração, ele disse para mim assim, João, Deus está nesse lugar. E ele estava com as suas mãos estendidas sobre nós. Eu pude sentir, assim, na minha cabeça, a mão dele. Eu não senti nada, mas ele sentiu, né? Aí, todas as vezes, irmãos, que eu presencio alguém vivendo suas fraquezas, suas lutas, seu desgaste, me vem essa imagem na cabeça de uma pessoa fraca e Deus estendendo a mão e dizendo, olha, não vão te derrotar, porque a mão que está sobre ti é forte, ela é poderosa, nada vai conseguir apagar e destruir os teus sonhos. Amém, irmãos? Então levante a cabeça, não fique traumatizado com as suas fraquezas. Elas existem. E gente que dizer para você que não tem fraqueza alguma, fique assustado. Deve ser um ET, deve ser um homem biônico, não pode ser um ser humano. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai santo, graças te damos por esta noite maravilhosa. Todos nós aqui, sem exceção, estávamos perdidos, Senhor, como ovelhas desgarradas, destinados para a destruição e para o próprio inferno. Mas a tua palavra nos diz que o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do teu amor, Senhor. E hoje estamos aqui, como disse o apóstolo Paulo, vós que se acham fortes, ajudai os débeis e os fracos na fé. Nós, quando estamos fortes, o Senhor nos dá uma missão de estender a mão àquele que está fraco, porque como disse o apóstolo Paulo, Cristo se fez fraco, se fez limitado, para que nós fôssemos fortes nele. E nessa noite, meu Pai, eu acredito que muitos vieram aqui derrotados, se sentindo a pior criatura do mundo, pior ser humano, que o Senhor já esqueceu, que o Senhor já não tem mais nenhuma obra, porque fez tanta besteira, tanta coisa errada, que nem a pessoa se autossuporta. Mas a tua palavra diz que o Senhor chama, escolhe e atrai para si essas pessoas para realizar uma grande obra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que meu irmão e a minha irmã saiam daqui crendo que a poderosa mão do Senhor está sobre ele, sobre ela, sobre a sua família. Não importa o que as pessoas acham, o que as pessoas pensam. O que importa
é o que o Senhor acha e o que o Senhor pensa. Em nome de Jesus, que a graça maravilhosa do nosso bondoso e bendito Pai, o amor manifestado na pessoa de Cristo e o poder e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, irmãos, hoje e sempre. Amém, amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, temos aí os nossos reuniões na semana e que os irmãos possam participar. Agora é online, né? Através da live. Dê um soquinho no seu irmão, uma cotovelada, e que Deus nos abençoe nessa semana, em nome de Jesus. Quem nos separará do amor